Diz assim a palavra do nosso grande Deus. Escute. Naqueles dias, Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade. E essa enfermidade era uma enfermidade que o levaria à morte. Uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Você pode repetir comigo? Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. E olha para você ver o porquê que Deus usou o profeta Isaías para falar isso para o rei Ezequias. Porque morrerás. Morrerás e não viverás. Olha aqui para a sua pastora. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Deus trouxe você aqui para dizer para você que Ele tem coisas grandes para a sua história. Ele tem coisas grandes para a sua vida e para a sua família. Mas nós precisamos fazermos algo para entrarmos na condição de recebermos tudo que Deus tem para nós, e não é pouco. Não é pouco. O que eu preciso fazer primeiro, minha pastora? Você precisa prestar atenção na sua vida. Você precisa prestar atenção na sua comunhão. Põe tua casa em ordem. Presta atenção na sua casa. Presta atenção no seu coração. Presta atenção na sua vida. Mulheres, põe em ordem a tua casa. Homens, põe em ordem a tua casa. Mães, põe sua casa em ordem. Pais, põe sua casa em ordem. Sabe por quê, irmãos? A maioria de nós, vou dizer a proporção, a maioria de nós estamos sofrendo, estamos vivendo em ambientes doentes, estamos passando todo tipo de necessidade, porque a nossa vida está desorganizada. A vida de muita gente está desorganizada. E aonde tem desorganização, vai ter dor, vai ter problemas, vai ter perdas. E às vezes, até morte. Se prepara para despedir deste ano e receber 2025 na condição de uma grande mudança em todas as esferas da sua vida. Põe a tua casa em ordem. Põe sua vida em ordem. Presta atenção em tudo. E tudo que você perceber que está fora do lugar,
Começa a priorizar isso. Evite lágrimas. Evite tristeza. Evite isso, porque muitos também estão chorando. E o motivo das lágrimas delas é consequência de uma vida desorganizada. E Deus, Ele quer o posicionamento de Carapicuíba, São Paulo. Volto a dizer, irmãos, é como está escrito: ah, se meu povo me ouvisse. Ah, se o meu povo me ouvisse. Ouça Deus. Amém. Que lágrimas que você está derramando hoje, elas vão parar de ser derramadas. Você vai entrar em um momento e uma fase nunca experimentada e nunca vivida. Mas põe a tua casa em ordem. Quando nós falamos de colocar a casa em ordem, não somente está dizendo do nosso lar. Agrega isso também, envolve isso também. Mas quando Deus ele fala para a gente prestar atenção na nossa vida e começar a colocar a nossa casa em ordem, Deus está falando de todas as áreas, de todas as esferas da nossa vida. A gente precisa colocar tudo no devido lugar. Porque aonde tem organização, vai ter paz. Mas uma casa desorganizada, uma vida desorganizada, vai ser uma vida cheia de tribulação. Quem está entendendo, diga amém. Se eu perguntar para você, como está a sua casa hoje? Como está a sua vida hoje? Está em ordem? Se não está, a ordem de Deus começa a organizar isso aí. Começa pelas pendências. Diga glória a Deus. Organiza, você tem que ser valente. Às vezes você entrar no propósito de organizar sua vida, organizar sua filha, colocar tudo no devido lugar, não significa que entrar nesse propósito vai ser entrar no propósito confortável. Mas é necessário. Consegue entender, sua pastora? Mas é necessário. Porque você vai evitar muitos problemas. Você vai evitar o acesso dos demônios na sua vida. E chega, amada igreja de Carapicuíba, de Capengá. Chega de sermos um povo triste. Um povo vivendo do pouco. Se Deus tem muito para a nossa vida. Eu não estou dizendo só do quesito material, não. Estou falando de tudo. A sua casa tem que ser uma casa de muito amor, de muita paz, de muita alegria, de muita luz, de muita salvação, de muito choro de milagres e não de tristeza, irmãos. Diga glória a Jesus. Fala para quem está do seu lado: Deus te convida a organizar a tua vida, minha irmã, meu irmão. Porque tem coisas grandes nos esperando. Tem muita bênção retida. E é hora de receber tudo isso. Em nome de Jesus. Reaja, prioriza isso. Entra nesse propósito. Mesmo que você sinta que está meio desconfortável. Porque às vezes você vai ter que se deparar com algumas coisas, confrontar com algumas coisas, ter conversas sérias. Você vai ter que abordar as pessoas da sua casa com sabedoria. Você vai ter que dizer alguns nãos. Você vai ter que abrir mão, renunciar, dizer alguns sims,
trabalhar perdão no seu coração. Mas entra nesse propósito. Porque esse desafio não se compara aos problemas que uma vida desorganizada causa em nós. Então vale a pena se levantar, se posicionar e gerar um novo tempo. Quem está entendendo, diga aleluia. E gerar um novo tempo. Um tempo bom. Que às vezes muitos aqui nem nunca viveu. Põe tua casa em ordem. Eu quero ressaltar algo que está nesse versículo, irmãos. Se Deus usou o profeta Isaías para falar para o rei Ezequias que ele tinha que colocar a casa em ordem para morrer, você imagina para viver. Foi isso que Deus falou para ele? Veja lá. E veio a ele, o profeta, ele disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, por quê? Morrerás, você não vai viver. Olha o que Deus falou, você tem que colocar a sua casa em ordem para morrer. Agora, se Deus nos diz, irmãos, que nós temos que colocar a vida em ordem, a casa em ordem, até para nós nos despedirmos deste mundo, para encerrar nossa carreira nessa terra, para morar com Ele na glória, você imagina em vida? Primeiramente, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. Porque, posso falar uma coisa para vocês, não vai ser agora, em nome de Jesus, nós vamos viver muito, amém? Nós vamos viver muitas promessas de Deus. Josué, tem muita terra para você conquistar, tem muita coisa linda para você experimentar. Tem gente aqui que vai casar os netos, diga aleluia. Tem longevidade de vida para nós, diga glória a Deus. Aquele que teme ao Senhor viverá muito, para a glória de Jesus, amém? Mas a gente precisa colocar a casa em ordem, porque um dia a gente vai morrer. E a minha vida precisa estar em ordem para me morar eternamente com Cristo. E eu preciso colocar a minha casa em ordem, a minha família em ordem, porque eles vão ficar. Deus não quer que você cumpra a sua carreira aqui nesse mundo e deixe a sua casa, o seu lar, vamos falar um pouquinho do lar da casa, uma bagunça, vulnerável, todo mundo perdido, os demônios fazendo a festa. Fala com Deus, Deus, é um pedido meu. Eu não quero fechar esses olhos aqui sem antes ver a minha família aos teus pés. Sem antes ver o meu filho te servindo. Eu quero deixar minha casa em ordem. Eu me lembro quando o Senhor Deus, Ele confirmou no meu coração o chamado de fazer a obra. Ainda menina, comecei a pregar com 17 anos. E eu senti que o Senhor estava colocando um sapato novo nos meus pés e que eu ia caminhar uma jornada ministerial. E eu falei com Deus, não me tira da minha casa, sem que eu deixe pelo menos a minha mãe na sua presença. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu tive o prazer, o privilégio, a honra de descer minha mãe às águas antes de sair da minha terra natal. Eu precisava deixar alguém de pé lá. Amém, amada igreja? E ela está de pé para a glória do nome de Jesus. E olha que viva eu estou. Mas eu precisava deixar alguém de pé lá em Timóteo, Minas Gerais, para continuar lutando e orando, porque eu estou distante, eu estou longe, embora eu ore por eles todos os dias, mas eu precisava deixar minha casa em ordem.
Quem está entendendo, diga aleluia. Põe tua casa em ordem para viver com Jesus e para aqueles que vão ficar. O arrebatamento todos têm que subir, amém? Mas vocês estão entendendo a palavra, sim ou não? Você não pode fechar os seus olhos com o seu filho na bebida, nas drogas, seu filho perdido no mundo do crime, apanhando de polícia, o seu marido longe de Deus sem ser salvo. Amém, amada igreja? Compre essa batalha, irmã. Compre essa guerra. E põe tua casa em ordem. Se a gente tem que colocar até para morrer, você imagina para viver. E às vezes a pessoa trabalha a vida inteirinha. Trabalhos árduos. Uma lida terrível, acorda de madrugada e só volta de noite para casa, e suando a camisa e trabalhando para deixar uma certa segurança financeira, um conforto para a família. Às vezes os pais pensam muito nos filhos, nos netos, sim ou não? Mas se a gente não deixar a nossa família na presença de Deus, lamento te dizer, mas tudo que você lutou a vida inteira para deixar para eles, eles vão acabar com tudo. Não vai dar valor a nada. Diga misericórdia, Jesus. Põe tua casa em ordem, diz o Senhor. Presta atenção. Organiza a tua vida. Eu vou dizer para vocês aqui, vou tentar ser objetiva, de algumas áreas que nós precisamos priorizar para colocarmos a nossa casa em ordem. Uma das áreas principais que nós temos que organizar e prestar muita atenção é na nossa salvação. Eu quero dizer para você que a nossa vida espiritual, ela não pode ser conduzida só quando dá tempo. A nossa vida espiritual jamais ela pode ficar em segundo lugar. Você não pode ficar dando pausas, que você perde muito. E quando você dá uma pausa, o inimigo avança. Quando você para, o inimigo continua. E ele quer sempre chegar na sua frente, para que você não alcance os seus objetivos, porque lá na frente já colocou a mão em tudo. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Então coloque em ordem a sua salvação. Se você é uma pessoa que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua salvação está em desordem. Pastora, mas eu sei que Deus existe, mas isso não é suficiente. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que crer com o nosso coração que o Senhor é Deus e confessar com a nossa boca. Eu te recebo como único e suficiente Salvador. É necessário uma entrega, um reconhecimento que só o Senhor é Deus. Diga aleluia. Põe a salvação em ordem. Posso ser pastora na sua vida? Porque, irmãos, eu não estou aqui para fazer a minha obra, mas a obra de Deus. Sabe por que Deus me levantou como pastora? Para preparar um povo para morar no céu. Não adianta a gente ser feliz nesse mundo aqui embaixo, ter as melhores casas, os melhores carros, sermos bem-sucedidos materialmente, financeiramente, estarmos por cima como cabeça. Tudo isso é muito bom, tudo isso também são promessas de Deus, mas o que adianta a gente ganhar esse mundo inteiro e perder a nossa salvação, irmãos? Põe a tua salvação em ordem. Presta atenção se a sua coroa está no alto da cabeça ou não, porque tem gente que vai frequentar a igreja a vida inteira e não vai ser salva. Porque está dentro da igreja cheia de coisas que não foram resolvidas, cheia de pendências na salvação, não está na palavra. Não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só o Senhor é Deus, amada igreja. Nenhum outro nome se importa que sejamos salvos. Não foi nenhum outro que morreu por você na cruz do Calvário para te salvar. Foi Jesus. Diga glória a Deus. Foi Jesus.
Pastora Nadir, eu já recebi Jesus como meu Salvador. E quantos batismos nas águas? Você teve a oportunidade de ter um novo nascimento e você está sempre protelando, sempre deixando para trás. Ah, pastora, porque eu tenho coisas para resolver, então resolve. Jesus está voltando, Carapicuíba. Vai ser no piscar de olhos. Jesus pode voltar agora nesse culto. Esse irmão que está do seu lado pode desaparecer. O microfone aqui pode cair e a pastora já está com Jesus na glória, que eu tenho certeza da minha salvação. Quem nos garante que nós vamos viver amanhã e depois de amanhã? Põe tua casa em ordem, a tua salvação em ordem. Nós vamos fazer um batismo nas águas ainda esse ano. Eu vou dizer uma coisa para você. Faz o que tem que ser feito. É necessário nascer de novo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Pastora, mas a senhora está falando isso de novo? Estou, porque Jesus importa com a tua alma. Jesus não quer perder a tua alma. Amém, amada igreja? Se você está tendo oportunidade, faz. Tempo de servir a Deus de verdade. Pôr a casa em ordem. Organiza a tua salvação. Para de ser turista de igreja. Fala a Deus. Nós precisamos muito, irmãos, da casa do Senhor, desse ambiente. De sermos confrontados. De sermos despertados. De termos fé. De termos a proteção. De gerarmos no nosso coração temor, para que os anjos de Deus acampem ao seu redor e te livrem de todo mal. Hoje você vai sair da igreja daqui a pouquinho, no final do culto. O que tem de anjos de Deus na porta dessa igreja para te acompanhar? Que você teme ao Senhor. Tem demônios que não conseguem nem te ver de tão cercado por anjos que você está. Organiza a tua salvação, põe tua casa em ordem em nome de Jesus. Posso ser pastora na sua vida? Pastora Nadir, mas eu recebo um dinheiro. E eu sou amasiada, não me casei. E se eu me casar, eu perco o dinheiro. Me desculpe. Perca esse dinheiro, mas não perca a sua salvação. O seu provedor é Deus. Tem situações que você acha que você vai perder. E Deus mexe aonde for preciso, para te dar até mais. Deus coloca no coração de juiz, deixa essa bênção na vida dela. É o que aconteceu com uma pessoa lá em Sete Lagoas. O marido faleceu, deixou para ela uma boa aposentadoria. E ela, viúva, ainda nova, começou a gostar de um jovem senhor da igreja, todos eram obreiros. E ela ficou com aquele receio, meu Deus, para mim casar eu vou acabar perdendo aí essa provisão. Para a honra e glória do nome de Jesus, ela casou, está recebendo até hoje. É Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O Senhor Deus nos fez viver aí um tempo da pandemia pela sua permissão. E Deus deixou bem claro para nós que o justo não vai ser desamparado e não vai mendigar o pão. Porque tem gente que em plena pandemia, aonde acontecia muitas falências, portas fechando, irmão, só prosperava. Só vivia o maná de Deus no deserto. Portas se abriram, ganhou causa da justiça, trocou de carro, comprou até casa. Diga glória a Deus. Se reinventou, foi abençoado. E Deus não deixou faltar nada para você. Fala para quem está do seu lado, não tenha medo de obedecer a Deus. Não tenha medo. Posso falar mais uma vez o que a pastora Nadir aqui sempre disse para vocês? Você não precisa ter medo de obedecer a Deus. Não tenha medo. 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 Não
Você não entregou tua vida para moleque. Não. Você entregou tua vida para um Deus Todo-Poderoso, que te ama, que te protege, que te defende, que cuida de você. Ele está dizendo, você está preocupado com o que comer, o que vestir? Se eu cuido das aves do céu e visto os lírios do campo, quanto mais tratando de vós. Ninguém perde por obedecer a Deus. E segundo Deuteronômio 28, por detrás da obediência, uma das coisas que você vai ter é muita fartura de pão. Você pode aplaudir Jesus. Põe tua casa em ordem. Tem horas que aparentemente a gente precisa perder para ganhar. Jesus está voltando, Carapicuíba. Põe tua casa em ordem. Põe teu coração, teu sentimento em ordem. É hora de olhar para dentro do coração. Como a pastora Nadia disse na oração. O nosso conteúdo não pode ser mágoa, não pode ser ódio, não pode ser rancor, não pode ser inveja. O conteúdo do nosso coração, irmãos, não pode ser nenhum sentimento que desorganiza a nossa vida, que nos deixa mal emocionalmente. O conteúdo do nosso coração tem que ser a presença de Deus. Põe tua casa em ordem. Pastor, eu não consigo perdoar. Tudo você pode naquele que te fortalece. O que você não consegue fazer, fala, Deus me dê força. Que Ele vai te dar força para perdoar. Pastora Nadir, mas a senhora não sabe o que me aconteceu. Não interessa. Deus te dá força para viver e superar e perdoar, independente a bomba que colocaram dentro do seu coração, a explosão interna que você teve. Mais uma frase da sua pastora, e vai guardando essa frase aí, tá bom? Faz parte do ministério da pastora Nadir. O diabo sabe machucar, sabe ou não sabe? Sabe. Sabe fazer a gente chorar, sabe ou não sabe? O diabo sabe ferir, sabe sangrar, nos fazer ficar decepcionados. O diabo sabe atingir o nosso coração. Ele veio matar, roubar e destruir. O diabo sabe nos adoecer, espiritualmente e emocionalmente, fazer a gente até servir Jesus triste de coração. O diabo sabe nos fazer servir Jesus com tristeza na alma, sem motivação. O diabo sabe machucar. Ele é especialista nisso. Mas Jesus também sabe sarar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem horas que a gente tem que ser curado umas 2, 3 vezes no dia. Tem gente que antes de sair da igreja já vê com nó na garganta. Aconteceu alguma coisa que já chateou. Abre o teu coração para ser sarado aqui hoje. Existe o espírito maligno que fere, mas existe o Espírito Santo que sara. E se o diabo tentar te ferir 10 vezes ao dia, Jesus te cura 10 vezes ao dia. É você que tem que escolher isso. Quantas vezes eu entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho e falei, Jesus, está doendo. Hoje estou com uma dor muito grande na minha alma. Jesus, hoje eu fiquei magoado. Jesus, eu preciso que o Senhor me cure. Eu não quero carregar isso dentro de mim. Posso testemunhar uma coisa para você? Nunca deu errado. Nunca falhou. Todas as vezes que eu entrei no meu quarto para ser sarada, para ser curada. Eu estive num culto e abri meu coração para ser tratada por Deus. Nunca deu errado. Jesus me curou. E a cada dia que passa, Ele vai aumentando a nossa resistência.
o nosso coração vai se tornando um coração tão forte, que a gente começa a viver debaixo do que aconteceu com o apóstolo Paulo, lá na ilha de Malta. O escorpião te pica e o diabo fica esperando. Quero ver se ela não vai chutar o balde agora. Quero ver se ela não vai voltar para Timóteo agora. Quero ver se ela não larga o chamado agora. Agora eu acertei. Quero ver se ela não vai desistir. E o diabo fica esperando. O veneno não surte efeito. Que o coração está muito bem banhado no sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Você vai criando uma resistência, uma força, que coisa que antes colocava você de cabelo para cima, fazia você pegar até uma faca, um punhal, um porrete na mão para resolver as coisas. Você fala, meu Deus, me converti mesmo. Meu coração está forte. Você começa a não dar importância. Põe em ordem o teu coração. Dá um jeito de perdoar, minha irmã. Até quando vai ficar com esse conteúdo diabólico dentro da sua alma, com essa vida desorganizada, só sofrendo? Amém. Arranque isso daí e não deixa raiz nenhuma. Que o seu conteúdo seja a presença e o amor de Deus. Diga glória a Jesus. Coloque em ordem a sua saúde. Amém? Eu digo para você que somos nós que temos que ter responsabilidade com a nossa saúde. Às vezes o Senhor nos cura, mas nós não mantemos a cura, porque nós não cuidamos da nossa saúde. Um exemplo que eu dei ontem, tem gente que chega perto da pastora Nadia e fala, pastora, faz uma oração no alto da minha cabeça, ela podia colocar azeite consagrado no meu shampoo, porque meu cabelo está caindo, eu tenho certeza que é mal olhado, que é macumba, que é inveja. Exemplos, né? Pode ter situações que realmente são. Mas na maioria das vezes, a gente até ora. Em nome de Jesus, toda macumba, todo pemba, toda obra macabra que foi feita contra a irmã, o cabelo dela está caindo, sai! E o cabelo continua caindo. Que às vezes não tem nada a ver com demônio. Deus fala, minha filha, não tem nada de demônio, é falta de vitamina. É falta de cuidar da saúde. Está deixando a cabeça 15 dias sem lavar. É porquice. Diga misericórdia, Jesus. Cuide da sua saúde. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. De vez em quando tem que fazer o check-up do fio de cabelo, a sola dos pés. Diga glória a Deus. Não é fácil. Às vezes colocar a saúde em ordem não quer dizer que você vai entrar num propósito de conforto. Quem está entendendo, diga amém. Mas a gente precisa colocar todas as esferas da nossa vida em ordem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Posso falar agora? Põe tua vida financeira em ordem. Presta atenção na sua vida financeira. Irmãos, muitos cristãos estão endividados, devendo a Deus e o povo. Literalmente esse ditado. Porque são infiéis a Deus e não têm controle. Nome preso. A gente fala nome preso, é nome sujo, né? Você está com restrições, vamos dizer, mais culto, né? Está com restrições e fica esperando caducar para sair. Deus está vendo. Põe tua casa em ordem, a tua vida financeira em ordem, presta atenção. Em nome de Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer é ser fiel a Deus no seu dízimo. Isso é bíblico, irmãos. A fidelidade a Deus é o remédio para toda a vida financeira doente.
E mediante isso, tenha sabedoria, peça a Deus a unção da administração da sua vida financeira. Porque tem gente que fala, pastor, eu sou fiel no dízimo. E ela tem aquela fé aventureira. Um exemplo, recebe 2.000, compra 5.000. Me perdoe, vai dar tudo errado. Como diz mineiro, aprende a dar o passo no comprimento da perna. Amém, amada igreja? Diga glória a Jesus. Começa a resolver isso. Sai dessa vida de opróbrio. Às vezes tem que fazer um voto com Deus, ficar 1 ano sem comprar, quebra cartão de crédito se você não sabe usar. Amém, amada igreja? Põe em ordem a tua vida financeira. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Tudo aquilo que você não consegue honrar, no dia que você precisava honrar, você saiu fora da palavra de Deus. Eu sei que existem, às vezes, situações de incidentes, situações surpresas na vida, mas esteja com a sua casa em ordem. Porque até quando as surpresas da vida chegar, você vai ter o celeiro cheio como José. Amém? E você não vai passar dificuldade. Fala para quem está do seu lado. A ordem de Deus presta atenção na vida. Põe tudo em ordem, irmã. Para de sofrer. Fecha essa torneira do sofrimento. Em nome de Jesus. Se não está casado, casa. Eu estou aqui para fazer seu casamento. Aproveita antes de eu ir embora. Deixa eu te casar. Amém? Ficar certinho na palavra de Deus, na vontade de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. E para a gente encerrar, o versículo de número 2, depois que o profeta Isaías deu essa palavra para o rei Ezequias, dizendo que ele precisava colocar a casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. Observe aí comigo os 2 passos que o rei Ezequias usou para colocar a sua vida em ordem. Tanto que a palavra de Deus diz que o Senhor acrescentou na vida do rei Ezequias 15 anos. Diga glória a Deus. Deus respondeu a oração dele. A primeira coisa que nós precisamos fazer, entendo o que a pastora Nadir vai dizer, é que nós precisamos virar o nosso rosto para o quê? Para a parede. Aparentemente parece que é uma postura, uma linguagem figurada, mas Deus ele tem algo aqui para nós. Você quer colocar sua casa em ordem, sua vida em ordem, sim ou não? Diga, eu quero, pastora. Você quer viver as coisas grandes que Deus tem para você? Em nome de Jesus. Então comece a colocar a sua casa em ordem, observando tudo que precisa ser feito. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a gente precisa virar o nosso rosto para a parede. Quando a pastora Nadir, ela vira o rosto para a parede, o que você vê? Não ouvi? Você vê as minhas costas. Uma das revelações que Deus me deu é que se eu quero organizar a minha vida e colocá-la dentro do propósito de Deus, eu tenho que virar as costas para esse mundo. Literalmente. Nós temos que virar as nossas costas para as coisas da vida que realmente não importa. Tem muita coisa que a gente está contemplando, que a gente está colocando o nosso rosto, que a gente está se expondo, que não vale a pena, que não é importante para nós, que não é prioridade. Às vezes nós temos que virar as costas para algumas coisas. Amém, amada igreja? Principalmente para esse mundo. Esse mundo te distrai.
e ajuda a sua vida a ser uma desordem. O mundo jaz do maligno. Vira o seu rosto para a parede. Tem muita coisa que Deus quer te mostrar. Pare de colocar a sua atenção em coisas que estão desviando você, que está enfraquecendo você. Pare de se distrair com coisas que não valem a pena. Vira o teu rosto para a parede, irmã. E dá as costas para tudo aquilo que causa desordem na sua vida. E segue um caminho novo, um propósito novo. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Uma outra coisa que Deus me mostrou sobre nós precisamos virar o nosso rosto para a parede. A gente está vivendo num tempo novo, um tempo bom, mas muito melindroso e perigoso, que é o tempo da internet, esse mundo virtual, as redes sociais. Amém? E cada um de nós queremos colocar melancia na cabeça e aparecer mais do que o outro, sim ou não? Nós queremos o nosso rosto em evidência. Nós queremos brilhar forçadamente, aparecer forçadamente. E às vezes nós entramos num mundo de muita vaidade pessoal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vivemos num mundo de muita vaidade. Glorifico a Deus, nós como igreja do Senhor, estamos também engajados nas redes sociais. Nós temos que ser luz no meio das trevas. Amém. Muita gente conheceu a pastora Nadir pelas redes sociais. Conheceu a igreja de Carapicuíba pelas redes sociais. Tem gente que está aqui hoje. E Deus usou o caminho de trazê-la pelas redes sociais. Nós vemos aí algo positivo. Às vezes nós emprestamos a nossa vida, os nossos ombros, para que Deus venha colocar a presença dEle, viemos carregar a presença dEle e dar para as pessoas. Mas nós temos que vigiar. Porque a glória só pertence a quem? A Jesus. Amém? Por mais que o nosso rosto às vezes esteja em evidência, a gente tem que aprender a dar os nossos passos para trás e colocar Jesus à frente. E devolver a glória para Deus. Às vezes nós queremos mostrar o nosso rosto de uma forma errada, enchemos o nosso coração de vaidade, começamos a nos importar com quem está em evidência, com quem está brilhando, começamos a ter inveja, começamos a entrar num caminho de competição. E vamos nos perdendo. Tudo que você for fazer, faz, mas para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faz, mas que no seu rosto brilhe a glória de Deus. Esconda o seu rosto com a presença de Deus. E bota para quebrar. Diga glória a Jesus. Digam amém. Olha, tem tanta coisa para falar, mas eu preciso aqui não vou poder falar todos os exemplos sobre o rosto na parede, mas você vai ficar com esses dois. Amém? Eu só quero dizer algo, toma cuidado com as trincas nas paredes da vida, com os buracos nas paredes, porque isso pode comprometer a estrutura, isso pode comprometer a edificação, isso pode fazer com que as paredes venham cair. E quando há buraco, quando há brecha, muita coisa errada pode entrar, porque as paredes também servem de proteção. Diga glória a Deus. E eu aprendi, talvez você já teve essa experiência, que se tem alguém que gosta de morar em buraco na parede, são os escorpiões. Alguém já achou um escorpião no buraco de uma parede, numa rachadura da parede aqui? Já? A irmãzinha lá atrás? Escorpião gosta de rachaduras e buracos na parede.
E nós sabemos que os escorpiões, segundo a linguagem figurada da Bíblia, também representam os demônios. Às vezes aquelas trincas, aquelas brechas que nós abrimos e não tratamos ela, e não consertamos, e não reformamos aquela parede, fica lá um demônio escondido, esperando o momento oportuno para matar você. Diga, está amarrado em nome de Jesus, para destruir você. Presta atenção nas rachaduras da parede. Amém? Presta atenção. E depois, para a gente encerrar, a Bíblia Sagrada fala, coloca de novo aí o versículo, acho que o versículo 2 agora, de Isaías 38. Ele virou o rosto para a parede, a pastora criou 3 significados sobre isso aí, biblicamente falando. E ele orou a quem? Ele orou ao Senhor. Diga glória a Deus. Então, se tem uma coisa que nos ajuda a colocar tudo em ordem, é quando a gente tem uma vida de oração. Espírito Santo nos ensine a orar, em nome de Jesus. Nos ensine a orar. Eu vou dizer para você, para a gente encerrar. Ore para viver. Ore para viver. Em todo o sentido dessa palavra, em todas as esferas da sua vida. Ore para viver. Consegue entender a profundidade dessa frase? Sim ou não? Ore para viver. Ore para viver, Carapicuíba. Ore para viver. Porque quem ora, vive. Você vai ter vida em tudo. Ore para viver. Ezequias orou para viver e ele viveu mais 15 anos. Ore para se manter vivo. Ore para viver. Diga glória a Jesus. Diga louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro. Se a gente colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida vai ser mais leve. Toda pessoa organizada, ela tem uma vida mais leve. Porque ela evita problema, porque ela é o quê? Organizada. E Deus, Ele quer aliviar o peso dos seus lombos, dos seus ombros. Deus quer que os seus ombros sejam leves, porque tem muita gente com os lombos pesados, carregando muita coisa nas costas, porque é desorganizado. Mas deixa hoje o Senhor tirar de você tudo que te sobrecarrega e colocar sobre os seus ombros as águas do Espírito. Diga glória a Deus. Vamos nos preparar, Carapicuíba. Pelo amor de Deus, reaja. Em nome de Jesus, estamos aí nos 90 dias de Obed-Edom. Deus falou com a gente. Faz o que você não tem feito. Tem gente que não está fazendo mais nada, está do mesmo jeito, até piorou. Amém? A presença de Deus quer fazer efeito na sua casa em poucos meses, como aconteceu na casa de Obed-Edom. Vai jejuar, vai orar, vai levantar de madrugada, vai ler a palavra, vai tratar pecados na sua vida, vai pôr a casa em ordem, vai dar valor à presença. Que a presença de Deus vai abençoar a tua vida. Diga glória a Jesus. Aplauda o Senhor. E perdoe de ser extensa. Mas foi necessário. Diga glória a Deus.